Vem comigo, Mochilink chamando. J. Júnior tem informação, diga lá com a sua notícia, J. Olha só, Salsicha, que contraste, você falando dos valores da religião, né, que são muito importantes, né, na sociedade hoje. Nós temos um ataque contra uma igreja aqui em Maringá, um crime de furto que aconteceu durante essa madrugada. Registrado, inclusive, parte dessa ação por câmera de segurança. Por que parte dessa ação? A igreja em si, ela não tem câmera, mas o estabelecimento ao lado tem sim as câmeras que registraram a ação desse indivíduo, que foi por volta ali das 12h30, 3 horas da manhã. E ele tenta invadir esse estabelecimento e usa o muro que divide as duas propriedades para poder então pular e acessar a igreja, de onde furtou o notebook, alguns equipamentos como microfones, fios e outros objetos lá do templo religioso que fica na Avenida Pedro Taques, no finalzinho ali, já chegando pro final do do Jardim Alvorada, Salsicha. As imagens já estão com a polícia está investigando o caso e também, né, a procura desse indivíduo, obviamente, para tentar recuperar o que foi levado desse estabelecimento, dessa instituição religiosa, e para prendê-lo também. A polícia não descarta a possibilidade de que, pela forma que ele agiu, com agilidade, com certa habilidade, que ele tenha cometido outros crimes desses aqui na cidade de Maringá. Isso precisa ser investigado, mas para que isso venha a acontecer, ele precisa primeiro ser identificado. Por isso, você em casa, sabendo quem é esse indivíduo, ligue, porque a polícia garante o seu anonimato. A igreja fica bem lá no final da Avenida Pedro Taques, uma igreja evangélica, e o ladrão tá aí. Coloca a imagem do começo de novo, a imagem novamente ali, aí ó, olha o meninão aí ó. Tá ali, bermudona, camisetona, boné na cabeça, companheiro. E aí? Tá forgado, hein? Trabalhar você não quer, não. Ou melhor, ir na igreja, botar o seu joelhão no chão lá pra rezar, você não quer, não, né? Pra roubar a igreja, você quer, né? Se alguém souber quem é o meninão e não tenha medo, não, denuncie pra polícia. Uma hora ele vai ter que falar, né? Sobre o que ele fez, roubando a casa de Deus, a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem comigo, Mochilink chamando. J. Júnior tem informação, diga lá com a sua notícia, J. Olha só, Salsicha, que contraste, você falando dos valores da religião, né, que são muito importantes, né, na sociedade hoje. Nós temos um ataque contra uma igreja aqui em Maringá, um crime de furto que aconteceu durante essa madrugada. Registrado, inclusive, parte dessa ação por câmera de segurança. Por que parte dessa ação? A igreja em si, ela não tem câmera, mas o estabelecimento ao lado tem sim as câmeras que registraram a ação desse indivíduo, que foi por volta ali das 12h30, 3 horas da manhã. E ele tenta invadir esse estabelecimento e usa o muro que divide as duas propriedades para poder então pular e acessar a igreja, de onde furtou o notebook, alguns equipamentos como microfones, fios e outros objetos lá do templo religioso que fica na Avenida Pedro Taques, no finalzinho ali, já chegando pro final do do Jardim Alvorada, Salsicha. As imagens já estão com a polícia está investigando o caso e também, né, a procura desse indivíduo, obviamente, para tentar recuperar o que foi levado desse estabelecimento, dessa instituição religiosa, e para prendê-lo também. A polícia não descarta a possibilidade de que, pela forma que ele agiu, com agilidade, com certa habilidade, que ele tenha cometido outros crimes desses aqui na cidade de Maringá. Isso precisa ser investigado, mas para que isso venha a acontecer, ele precisa primeiro ser identificado. Por isso, você em casa, sabendo quem é esse indivíduo, ligue, porque a polícia garante o seu anonimato. A igreja fica bem lá no final da Avenida Pedro Taques, uma igreja evangélica, e o ladrão tá aí. Coloca a imagem do começo de novo, a imagem novamente ali, aí ó, olha o meninão aí ó. Tá ali, bermudona, camisetona, boné na cabeça, companheiro. E aí? Tá forgado, hein? Trabalhar você não quer, não. Ou melhor, ir na igreja, botar o seu joelhão no chão lá pra rezar, você não quer, não, né? Pra roubar a igreja, você quer, né? Se alguém souber quem é o meninão e não tenha medo, não, denuncie pra polícia. Uma hora ele vai ter que falar, né? Sobre o que ele fez, roubando a casa de Deus, a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem comigo.